Nosso estudo de hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Palavras de Paulo, e Emmanuel vem comentar na lição 47 o problema de aguardar, no livro Pão Nosso. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos primitivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo ao seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos da criatura. Jesus o conhece e isso basta. O velho problema, jargão popular, não se consegue nunca agradar a todo mundo. Por quê? É uma questão simples. Nesse mundo, os espíritos que estamos aqui encarnados, temos uma dose muito grande de egoísmo, vaidade e orgulho. A gente só considera certo aqueles que estão satisfazendo os nossos caprichos e os nossos desejos mais imediatos, como disse aqui no texto. Eu estava conversando um dia desse, por exemplo, sobre a nossa situação política aqui do Brasil, e eu estava conversando com os amigos defendendo a ideia de que é o seguinte, que o Congresso Nacional ele é o lugar que deve ter a maior diversidade possível, porque é o local que se vai discutir legislação, se você vai aprovar ou não uma determinada legislação. Então, para cada grupo que a gente possa imaginar na sociedade, a gente tem que ter representante ali para poder estar trazendo as ideias, para poder estar trazendo informações que só tem quem está vivendo uma determinada situação. Então, uma pessoa que defende realmente uma ideia de democracia, ela não pode nunca defender maioria dentro do Congresso Nacional. Eu quero ter a maioria porque eu quero ter os meus projetos aprovados. Não deve ser por aí. Ela deve defender que ela tem que ter uma diversidade, tem que ter grupos representantes de pessoas economicamente mais desfavorecidas, de grupos que são discriminados pela sociedade. Tem que ter sempre de mulher, homem, discussão sexual, tem que ter, porque eles vão trazer uma realidade que quem está do outro lado da história não conhece a realidade. E a gente também não tem a obrigação de conhecer a realidade de todo mundo. Quem tenta conhecer de todos os lados acaba não conhecendo nada. A gente escolhe uma determinada área e se especializa naquela área. O que diria aquela pessoa que tentasse fazer eletrônica, ser músico e ao mesmo tempo fazer direito? A faculdade de direito, gente, ele se não se dedicar a um só, ele não vai fazer nenhum deles bem. É assim também com essa discussão. Então, quando a gente começa a trabalhar nessa área, voltada para o Cristo principalmente, vão vir umas críticas, vão vir umas opiniões, você vai ouvir umas coisas a respeito de você mesmo que vão te deixar incomodado, e a mensagem aqui do Emmanuel, a gente não pode ficar preocupado em agradar as pessoas o tempo todo. A gente tem que ter a nossa consciência tranquila de que aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque a consciência está me mandando. Por exemplo, essa semana,
Um comentário simples, simples. Essa semana a gente foi entregar comida para morador de rua, que infelizmente tem muito morador de rua agora nesse período pós-pandemia. Muita gente, muito triste. E eu fui querer tirar uma foto para mostrar que aqui no município que eu moro está sendo uma situação inédita. Eu nunca tinha visto tantos moradores. Mas na hora que eu tirei a foto, eu estava sem minha máscara, que a máscara tinha arrebentado. E eu vi depois pessoas, a ideia era falar assim, gente, olha quanto morador de rua está tendo, a situação está muito grave, para tentar mobilizar os meus amigos, para a gente fazer alguma campanha, alguma coisa mais séria. E teve gente que criticou pelo fato de eu estar sem máscara. Falou, você tá... Quer dizer, a pessoa acaba tendo os olhos voltados só para a parte que tem crítica, e é assim mesmo. Até porque a gente tem que pensar no seguinte, nós também somos assim. Né? A gente está sempre procurando olhar, não, peraí, mas por que não faz dessa maneira? Eu acho que a melhor maneira de fazer seria a que eu sei. Né? A gente não se preocupa muito em querer aprender com os outros, querer aprender as vantagens. Muitas vezes a gente quer, não, eu faço dessa maneira, dá certo, então é melhor que todo mundo faça da maneira que eu quero. E tentando agradar, você acaba não fazendo nada, você acaba se desiludindo. Né? A gente sabe que quem trabalha nessa parte de política, o conceito de política é equilíbrio de poderes. Isso é o conceito de política, equilíbrio de poderes. Então o que acontece? Você vai ficar pensando assim, aquela pessoa que é radical demais, ela acaba não conseguindo obter êxito no seu governo, porque ela só vai conseguir como adeptos aqueles que são radicais igual a ele. A pessoa tem que aprender a flexibilizar. E na hora que flexibiliza, que faz parte do jogo, não tem para onde fugir, vai receber a crítica até dos seus mesmo. Pô, mas agora que está aqui vai ceder. Gente, mas se não ceder um pouquinho, né, se não aprender desculpa que a palavra, jogar por toda a coletividade, você não vai jogar, você vai ficar ali se questionando, não me deixaram fazer isso, não me deixaram fazer aquilo, né? E não vai conseguir nunca, porque a gente fica buscando aí aprovação geral, de maneira que não vai existir aprovação geral em lugar nenhum. Até mesmo na arte, né? Quando você vê um grande ídolo aí de multidões, vai aparecer alguém inclusive para cometer assassinatos, como foi o caso de John Lennon, como foi esses atentados que recebem. O George Harrison também teve um atentado, me fez referência aos dois Beatles aí, já que o Beatles é a banda talvez mais popular da história e da música, mas sabe que em toda a área vai ter sempre gente contrária à sua opinião, dizendo que não concorda, que não gosta, e você com a sua consciência segue em frente tranquilo, porque você está fazendo aquilo que está ao seu alcance. É uma gotinha de água no oceano, mas é uma gotinha de água no oceano que, como esse estudo, por exemplo, que é feito diariamente, faz uma diferença enorme aqui para mim. Para mim faz uma diferença enorme, porque eu acordo, minha primeira preocupação é de fazer esse estudo e eu saio renovado, porque eu não fiz somente a leitura, mas fui obrigado a fazer uma reflexão sobre a leitura, como me recomendou um espírito há um tempo atrás. Ele falou para mim, toda vez que vocês for estudar qualquer coisa sobre o Evangelho de Jesus, qualquer coisa, estude como se você fosse obrigado a fazer uma sustentação oral. Porque quando a gente vai ter que falar, a gente vai ler uma vez, duas vezes, vai tentar buscar o que tem ali. Quando a gente está só lendo, muitas das vezes a gente vai passar por cima de um monte de informação, né? E ler é diferente de estudar. Então a gente vai aprendendo, muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude. Nada disso. Né? Opiniões contrárias, a gente só pede o seguinte, né? Respeite, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Muito obrigado também àqueles que estão tentando ajudar com suas críticas, com seus pontos de vista, mas a gente está procurando aqui, dentro da intuição, dentro da inspiração, fazer a coisa da melhor maneira possível. E se a gente realmente conseguir obter, né, contato sincero com Cristo, a gente vai tomar caminhos que a nossa consciência vai deixar a consciência tranquila. E, gente, para encerrar o nosso comentário, 4, 5 pessoas, grandes amigos, uma do lado da outra, as 5 fazendo contato direto com Cristo através do sentimento, através da oração. O que vai acontecer? Essas 5 vão fazer atividades diferentes uma das outras,
porque são vários os campos, precisa de gente em todos os campos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.